Olá, saiu o relatório do BRZP, fechamento do mês de novembro. Vamos ver quais foram os principais marcos aí, mudanças que a gente teve nesse relatório. Esse é o canal Estudos em FIIs. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Sobre o fundo, quais foram as principais mudanças, né? Então vamos avaliar aqui o que teve destaque do mês. Relembrando que esse fundo aqui, o BRZP tem 23% de participação no Porto de Itapoá, né? Então ela vai seguindo essa linha laranja, investe na holding, que investe na Porto Invest, e por fim no Porto de Itapoá. Do outro lado, a gente tem a Maersk também, que é acionista, né, participante desse porto aí, que tem 30% dele. Então a BRZP tem 23% de participação. Destaques do mês: o fundo bateu a marca histórica, né, de 1 milhão de containers de 20 pés, são os TUs, né, movimentados no mês, em um ano, na verdade. Né? Então ele movimentou 95.252 no mês de novembro, ele já está acima de 1 milhão em um ano. Isso é um marco histórico. Né? Quando a gente puxa os dados desde o início do fundo, a gente percebe que é o maior valor até o momento da história do fundo em um ano. Como tem ainda mais o mês de dezembro, né? Então ele deve fechar aqui com um valor bem interessante. O que faz? Como ele está movimentando muitos containers, eles percebem o crescimento da ocupação do pátio aqui. A gente vai mostrar algumas fotos aqui bem interessantes. O mix de cargas, esse fundo é favorecido quando ele faz cargas de longo curso, né? Então ele tem um benefício financeiro positivo quando ele tem mix de carga concentrada em longo curso e quando o volume cresce. Então as duas coisas aconteceram que ela se traduz no melhor desempenho financeiro do porto. Né? Ademais, para fechar aqui o relatório, ele comunica, né, que ele recebeu no mês de dezembro aí, 5 guindastes de movimentação de containers, que são os RTGs, e um novo portainer, que é o equipamento basicamente que faz lá o embarque, né, desembarque dos containers nos navios. Então já vamos aqui ver esses equipamentos chegando, né? Primeiro vamos ver a ocupação do pátio aqui. Olha só que interessante, né, gente, o nível de ocupação que esse porto vem trabalhando. Então, lotado de containers aqui para movimentar, né? Lembrando que esse fundo ele faz rentabilidade por diversos aspectos. O ticket médio dele ele tem cerca de 50 itens, né, aos quais ele trabalha, por exemplo, armazenagem de importação, armazenagem de exportação, e assim ele tem um preço individual para cada um desses itens aqui, e são mais de 50 itens quando a gente consulta lá no site do Porto, né, e assim é uma das formas dele rentabilizar fazendo esse ticket médio dessas operações. Então a gente percebe que realmente um número bastante expressivo de containers em movimentação, em processo de movimentação. Aqui também ele nos fala que eles já estão no berço aqui já com 7 portainers, né, que são os equipamentos de carga e descarga do navio, e o crescimento do material armazenado no pátio, dos containers. E aqui no segundo reporte, a gente dá um destaque para a área de ampliação de capacidade, que a gente nota realmente um progresso importante nessa área de expansão aqui, e ela onde já recebeu aqueles guindastes, né, os RTGs, o guindaste de carregamento de carga, né? Então eles estão alocados aqui, né? Os 5 novos equipamentos que eles compraram, e a gente percebe o crescimento até já armazenando mais containers aqui, equipamento na área de expansão também. Então a área de expansão a gente já percebe ela tomando forma, né? E o espaço dela sendo aproveitado para uso operacional. Com isso, o que acontece? Em falar de capacidade, né, relembrando que esse porto aí tem capacidade para movimentação de 1,5 milhões de containers, né, com esse processo aí de ampliação de capacidade que a gente está em andamento, que vem sendo feito, essa capacidade deve superar aí os 2 milhões, né? Então ele tem uma área muito ampla de 340 mil metros quadrados, um cais atracável de 800 metros e um calado de berço de 16 metros, né? Vale lembrar que ele consegue receber 2 navios ao mesmo tempo também. Tem algumas fotos aqui do calado, né, dos berços, do canal de acesso, então bem interessante. Aqui os portainers em processo de carregamento, né, uma vista inferior aqui. Enfim, é um porto bastante interessante em requisito eficiência operacional. Bom, já que a gente já bateu o olho aqui nos principais destaques do mês, né, vamos olhar como é que está a parte de precificação dele. Então ele continua com um nível de desconto bastante interessante, o desconto atual está em 45% de desconto da cota. Com isso, ele representa uma TIR implícita do projeto de IPCA mais 16,74. Logicamente, essa TIR é um cálculo de cash flow, é uma modelagem matemática, né, realizada com base em estudos de mercado, um deles o estudo da Legio, né, ao qual
o fundo nos declara no relatório do IPO dele, ele mostra esse estudo certinho para a gente, e esse modelo está desenvolvido no percentual de crescimento médio anual que a Allegio estima para esse porto aí, baseado em algumas premissas. A gente vai ver quais premissas um pouquinho mais adiante, beleza? Ao final do vídeo, vamos comentar quais são essas premissas, para que se materialize esse crescimento e essa TIR projetada de IPCA mais 16. Então, o fundo segue com um desconto aí de 45,6%. Olha só que interessante o alinhamento da gestão, na verdade, com os cotistas. Parte significativa da remuneração da gestora é recebida em cotas do BRZP com lock-up de 36 meses. Então, a gestora recebe as cotas e elas ficam travadas durante 36 meses para negociação. Então, é parte da remuneração deles justamente aumentar o posicionamento deles nesse porto aqui. Então, como eles são, na verdade, também cotistas, né, vamos dizer assim, do porto, do empreendimento, né, acaba sendo uma motivação adicional, né, para realmente que um bom trabalho seja feito aqui. Aqui, com relação ao nível de desconto, a gente já falou sobre isso, a liquidez dele é interessante, 510 mil por dia, apesar dele ter 3.563 cotistas, ele negocia bem, né? Um porto que negocia bem em taxas de negociação. Mais um fator interessante aqui do mês, né? Então a gente deve falar aqui, por exemplo, fatos bastante relevantes. Ele é um TUP, terminal de uso privado, que tem operação por prazo indeterminado. E por ele ser privado, logicamente, ele tem autonomia operacional, estratégica e financeira. Eles têm área própria, né? Ou seja, tem uma área que é do porto mesmo, já licenciada, e eles podem expandir de forma imediata, e já estão fazendo isso, né? Uma expansão bastante significativa, sem interferência em nenhuma coisa tipo urbana, cidade, ou, né, uma área que trave essa expansão do porto aqui. Então, isso é um pró também bastante forte dele. Com relação à localização e participação estratégica deles, tem o player da Maersk, que é 30% de participação no fundo, que é a maior movimentadora aqui a nível mundial de containers, né? Então, bastante interessante. E eles estão localizados nesse Cluster Sul, que na verdade o Cluster Sul é um polo bastante industrializado, maior PIB per capita, um índice constante de crescimento econômico, industrialização. Então, realmente, ele movimenta bastante carga desse polo aqui para o Brasil todo e para o mundo também, né? Então, aqui, as comparativas em relação ao ano passado, ele cresceu 40% em relação ao novembro do ano passado, o year to date já com crescimento de 19% em relação ao ano passado, aí superando 1 milhão de containers movimentados. Longo curso vem crescendo, que é o que rentabiliza mais em termos de movimentação, né? E o perfil de cargas movimentadas bastante parecido, similar ao dos meses anteriores. Então, tendo vistas ao geral do que aconteceu nesse fundo aqui nesse mês, vamos dar uma analisada aqui na requisito rentabilidade. Então, quando a gente vem para rentabilidade, a gente vê a tira implícita ao preço da cota de hoje, já falamos dela, que seria o IPCA mais 16,74, e a gente vem para os pagamentos. Então, o fundo aqui, né, segue pagando aquele 0,47 centavos por mês, esse FIPE ele paga mensal, né, e o guidance ele vai ser alterado após um ano, que seria aqui o mês de junho de 2024. Então, em julho, esse guidance aqui vai estar sendo modificado, vai estar subindo de valor, como aconteceu nos anos anteriores. Ele dá esse salto onde aumenta o pagamento, né? O salto do degrau no patamar anterior foi da ordem de 41% de crescimento em relação ao que ele vinha pagando no passado aqui. Então, ele apresenta toda essa progressão de crescimento no gráfico que a gente vai ver ali. E normalmente a cota tem acompanhado, né? Então, quando a gente tem esses saltos aqui, quando o fundo vai começar a pagar mais, normalmente o mercado até se antecipa um pouco e já precifica esse aumento em valorização de cota, certo? Então, esse é o movimento que a gente vê aqui. Aqui o nível de recorrência de pagamento dos 47 centavos, que vão se encerrar em junho de 2024, e a partir daí passa a valer um novo guidance, né? Então, a gente tem aqui o guidance desse ano, que são os R$ 5,64, esse 47 centavos por mês, e para o próximo ano, esse guidance aumenta aí para 6,23. Se for falar em dividend yield ao preço da cota atual, R$ 90, né, estaríamos falando que no ciclo desse ano, né, estamos recebendo 6% de dividend yield, próximo ano será 7%, e assim por diante. Aqui tem 8%, e a partir de julho de 2026, 2027, a gente tem novos patamares bastante mais altos, é onde o dividend yield começa a ficar mais próximo aí da TIR,
implícita desse projeto aí. Então, basicamente, em algum momento, o dividend yield e TIR se encontram. Isso normalmente ocorre nos ciclos FIPE, onde a desalavancagem já está acontecendo de uma forma melhor e onde o fundo realmente já está rentabilizando mais, né? Então, a gente percebe que realmente isso vai acontecer mais para frente, pela previsão aqui, logicamente, isso é uma previsão, não é uma promessa da BRZP, né? Eles deixam isso bastante claro no relatório, mas a expectativa é que esse fundo tenha um bom potencial de pagamento nos anos vindouros, né? Nos anos que vêm pela frente. Um pouco sobre EBITDA, né, do ano passado, né, esse relatório. Eu não vou gastar muito tempo aqui, o fundo coloca aqui, basicamente falando de 2022, né, que realmente a receita líquida cresceu 11% e o EBITDA é, 8,6%, né, no EBITDA e 27,3% no lucro líquido, né? Então, está esse crescimento aqui em linha com o guidance da Legio, né? E aqui a expectativa para os próximos anos de crescimento, né? Tanto em margem quanto em EBITDA. Então, quais são as principais razões ao qual foi usada para fazer a modelagem matemática do fluxo de caixa futuro desse fundo aqui? Os principais motivadores na construção foram a elevação das movimentações totais, que a gente vê isso se materializando, né, ano após ano. Realmente temos confirmado isso aí. Ocupação de capacidades adicionais ao longo dos próximos anos, após expansões atuais e futuras. Também temos visto isso, né, a gente vê todo mês aqui as fotos da parte da expansão crescendo, então a gente já vê a área de expansão sendo utilizada, tem mais áreas disponíveis para crescimento, então esse fundo tem um bom potencial de ocupação, né? Bom, esse crescimento aí, logicamente, vai trazer aumento da rentabilidade, né? E crescimento à receita em ritmo superior aos custos fixos operacionais e despesas correspondentes, porque, na verdade, você movimenta mais containers utilizando boa parte da mesma estrutura fixa que você tem hoje, né? Então a estrutura fixa não muda tanto, só que o teu nível de output desse porto aqui aumenta bastante, o que faz com que, na verdade, a sua receita aumente, né, bastante. Então esse que é o ponto central aqui. Além disso, tem a migração lá que eles falam das linhas de navegação da Maersk para priorizando o porto de Itajaí em cenário futuro, melhoria contínua no mix de cargas, tarifas, margem das operações, ou seja, melhoria do ticket médio, né, e basicamente da composição do mix de cargas, melhoria da eficiência operacional também, né, levando em conta que esse porto aqui é mais eficiente que os terminais aqui comparáveis que são mais antigos, né. Então, galera, sim, o que a gente tem de relevante, na verdade, nesse relatório seriam esses pontos aqui, são os pontos principais. Então, a gente vê, de fato, o fundo superando, né, o recorde histórico anual acima de 1 milhão de containers de 20 pés movimentados, e a gente vê realmente, quando a gente compara com o relatório da Legio, a gente percebe que o fundo está apresentando, sim, um crescimento aí de nível de movimentação e também de rentabilidade compatível com o que estava previsto no relatório. A gente vê os equipamentos novos chegando, a área nova de expansão sendo utilizada. Então, basicamente, até o presente momento, tem se materializado a tese de crescimento desse porto aqui. Vamos acompanhando, logicamente, está com nível de desconto ainda, mantendo o nível de desconto interessante, o que faz com que a TIR implícita seja uma TIR bastante expressiva, né? IPCA mais 16,74. Mas para que isso se confirme de fato nos próximos anos, a tese precisa se confirmar e se materializar. Então, esses são os pontos centrais do relatório. Não vou me delongar mais aqui, é um relatório mensal. Na verdade, os relatórios mais interessantes desse fundo aqui é o fechamento anual, né, que deve vir aí no início do próximo ano. A gente vai trabalhar ele com bastante critério também, fazer um vídeo mais detalhado. Mas esse relatório mensal é nosso relatório aí para acompanhamento, para a gente fazer aquela geral do fundo e ver como é que está indo aí o ativo no qual a gente pretende investir ou a gente pretende estudar. O vídeo de hoje era isso, um grande abraço a todos aí, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.